Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoados, riqueza do todo-poderoso Deus. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Você é trunfo do Senhor, sim, riqueza do todo-poderoso. Você que nos acompanha aí, dando sempre um gostei para nós, não esquece não, começou o vídeo, começou a assistir, clica lá em inscrever-se, ok? Primeiro, claro, você vai clicar no vídeo, tá? E vai te direcionar para o YouTube, você que não se inscreveu no canal, e lá você vai se inscrever. Você que já é inscrito no canal, que nos assiste aí, você vai clicar ali em gostei, ok? Começou o vídeo, gostei, tá bom? Fortalece bastante. O café de hoje está lá em Gênesis, capítulo de número 40, versículo de número 8, ok? 8, versículo 8. Vamos lá. Gênesis 40, versículo de número 8, está escrito assim, ó. E eles lhe disseram, temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Maravilha, hein, gente? Oh, meu Deus! Nós poderíamos colocar aqui o nome dessa mensagem, esse Café com Deus, como Esqueceram de Mim. Né? Esqueceram de mim. Por que esqueceram de mim, pastor? Porque José, na verdade, ele está vivendo, você conhece a história dele, ele está preso, ele está no cárcere. Acontece que ele está ali porque, depois de passar por tudo aquilo, ser vendido pelos irmãos, né? Atentaram até contra a vida dele, mas alguém interviu, um dos irmãos, ele colocado na cisterna, foi vendido, está lá na casa de Potifar, foi comprado, né, por Potifar como escravo, e ele cresce, se destacando na casa de Potifar, porque ele se torna o melhor escravo, mais dedicado, mais fiel, e além de tudo, Deus usa ele porque ele se torna mordomo, administrador dos bens de Potifar, daquele homem de negócio, aquele governante, aquele governador, e, além de tudo, ele cuida de todos os negócios, de maneira que até o seu senhor não sabe o que ele tem. E José sabia de tudo. Um belo dia ele viaja, você conhece a história, e ele confia tudo a José, claro, menos a esposa, que devia ser jovem, muito bonita, né? Porque um homem de muita condição, naquele tempo, né? E os casamentos eram arranjados, ele, com certeza ele casou com uma mulher muito bonita e jovem. E ela começou a querer flertar com José, desejar José, a olhar para José, e tentou agarrar José. José se esquiva, né? Mas deixa a capa. E você sabe da história que ela, irada, acusa como que José tentou estuprá-la, né? E aí a coisa ficou feia quando o patrão chegou e mandou José para o cárcere. Com certeza, se ele tivesse convicção de que José tivesse feito aquilo, e ele bem conhecia José, ele seria morto, né? Ele não seria, com certeza seria decapitado e não estaria num presídio. Mas para lavar a honra, como diz assim, né? Não ficar sendo chamado de corno, né? Então, manda para lá. Mas, amados, eu aprendo lições extraordinárias aqui. Quando José está preso, ele se destaca na prisão de tal maneira que ele avança na prisão, se tornando, o carcereiro confia a ele todos os outros presos. Gente, isso é lindo demais, né? Porque mesmo numa situação precária, desconfortável, como José está como prisioneiro e sendo ele inocente, ele poderia estar se culpando, né? Ocupando a Deus, ocupando os irmãos, mas não, ele está ali fazendo o melhor que ele pode fazer. Ele devia varrer aquela cela bem varrida, limpar aquelas grades, vamos pôr assim, né? Ele se destacou de tal maneira, e a confiança que o carcereiro teve nele, chefe da carceragem,
confia a ele os presos. Até que um dia chega 2 novos presos ali, que são 2 oficiais de Faraó. Faraó é como se fosse um imperador, né? Um rei, que outros reinos até levavam tributos a ele, porque o Egito era poderoso naquele tempo. Então, para evitar guerra, muitos pagavam tributos para ter paz. Imagina esse homem poderoso. Tinha 2 oficiais dele de confiança que foram presos por algum motivo. Capítulo 40 não explica qual, mas diz que eles aborreceram a Faraó, ao rei, e eles estavam na prisão. E um belo dia, e um era copeiro-mor. Imagina o copeiro, o cara que prova o que o rei vai beber antes do rei beber, porque naquele tempo envenenavam muitos reis. Então ele tinha que ser de alta confiança. Esse homem provava antes de dar ao rei. E claro que, se ele não fosse alguém de confiança, ele mesmo poderia envenenar o rei, né? Então, meus amados, estava ali na prisão. Esse copeiro estava na prisão, o homem que fazia as iguarias, as boas comidas, os bons pães, né, para o rei, também preso, junto com José, debaixo da confiança de José. Um belo dia, eu começo a aprender lições aqui extraordinárias, olha só. José na prisão, eu aprendo que um belo dia, ele percebeu que aqueles companheiros de prisão estavam diferentes, estavam, né, apavorados, e ele pergunta: o que aconteceu com vocês? É onde nós lemos aqui o versículo de número 8, olha só. O 7, então, perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Então veja só, ele percebe, até estando na mesma situação dos outros, e até talvez, né, numa posição melhorzinha, porque, né, ele está com a confiança do carcereiro, mas ele se preocupa com os companheiros, com os irmãos, com os amigos que estão ali junto, vivendo a mesma situação. Essa deve ser a nossa preocupação sempre, dos que andam conosco, do que estão conosco. Ele conhecia cada um deles, tanto é que ele percebe um dia que eles estão diferentes e pergunta, né? É onde nós lemos o 8, e eles lhes disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. Quer dizer, aquele tempo eles acreditavam que todo sonho era um aviso dos deuses, né? Então, como eles buscaram interpretação, não acharam, eles então, José abre o coração, né, para eles, dizendo: estou preocupado com vocês, o que está acontecendo? Me fala, me conta. E eles agora contam: nós tivemos um sonho perturbador. Então ele disse, olha só, versículo 8. Então José lhe disse: eis que, não, perdão, 8, diz aqui, ó, temos sonhado um sonho, ninguém aqui interprete. José lhe disse: não são de Deus as interpretações? Contai-nos, peço-vos. Quer dizer, ele glorifica a Deus, dizendo: quem de fato conhece é Deus. Nem todo sonho é uma revelação. A gente pode sonhar, ter pesadelos, né? Eu faço psicanálise, eu falo isso, porque a gente aprende isso estudando, que às vezes a pessoa com a barriga cheia, come demais, pode comer uma feijoada, tem um pesadelo. Nem todo sonho é um aviso, e a maioria dos sonhos é o reflexo do que a pessoa está enfrentando. Diferente aqui, sonho é uma revelação do que aconteceria. Tanto é que quando o copeiro conta o sonho para José, José diz: olha, a interpretação do sonho é a seguinte: daqui a 3 dias você será chamado pelo rei, e diante do rei ele vai te honrar. Você vai, esses 3 ramos que você viu aí de uvas, né, que você pega, espreme no copo, estava com o copo do rei, o rei vai te dar o copo dele de novo na sua mão.
Você vai voltar a ter aquela confiança que você tinha com o rei. Voltar à sua posição de oficial, de alto oficial, de confiança, de copeiro do rei. Entende? Olha só. Aí ele diz: olha, quando você voltar, lembra de mim. José fala isso com ele: lembra de mim, porque eu estou preso inocente. Eu não fiz nada por merecer. Primeiro, eu fui vendido pelos meus irmãos por inveja. Ele não conta detalhes sobre, né, a casa de Potifar, mas ele conta que estava na escravidão e depois estava ali injustamente, para que contasse para Faraó, já que ele é um alto oficial e ele seria honrado, e ele deu a interpretação do sonho: lembra de mim, para intervir junto de Faraó. Aí animou-se o padeiro e disse: espera aí, eu tenho um sonho também, eu também sonhei, eu queria te contar. E conta o sonho. Sonhei com 3 cestos que estavam sobre minha cabeça, e o último de cima tinha todas as iguarias que Faraó gosta, que eu fazia para ele, mas de repente veio uma ave do céu e comeu, né? Aí ele diz: olha, a interpretação do sonho é a seguinte: daqui a 3 dias também você vai ser chamado, só que você será enforcado. Eita! A Bíblia não fala a reação desses homens, mas eu aprendo o seguinte: que daí a 3 dias foi o aniversário de Faraó, e de fato ele mandou chamar diante dos seus convidados, de outros reis, príncipes, né, autoridades, governantes. Ele mandou chamar, fez uma festona, com certeza rolou churrasco, música, né, mulheres e tudo no meio deles ali, todo tipo de iguaria, de comida. Agora ele honra o copeiro, como José havia dito, e manda enforcar o padeiro. O fato é que o copeiro esqueceu de José. Por isso que eu disse aqui, né? Se fosse colocar um nome nessa mensagem, eu vou titular ele: esqueceram de mim. Puxa vida, 2 anos se passaram. Mas aí é que está, como que a gente aprende lições aqui? Nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Deus tinha algo mais. Às vezes o sofrimento a gente não entende, é um preparo que Deus está fazendo conosco. Aprender a paciência, a perseverança, suportar, né, as dores. José continuou preso, continuou esquecido, continuou, né, na humilhação de presidiário, sendo inocente. Mas aí é que está. 2 anos se passaram, quando o rei teve um sonho e chamou todos os intérpretes do reino, e nenhum deles conseguiu dar a interpretação. É aonde o copeiro lembra de José, certo? Então, queridos, nós temos que aprender que nem sempre eu aprendo aqui lições extraordinárias, né? A primeira que é cuidado com os presos, com os companheiros, né, que José teve. A gente precisa ter cuidado uns com os outros, tá? E José tinha essa percepção. A segunda lição que eu aprendo: nem sempre o bem que fazemos a alguém, né, no caso, produzirá gratidão. Há pessoas que vão esquecer, vão ser ingratas, né? Aí fica uma pergunta: alguém já te decepcionou? E a outra é: você já decepcionou alguém? Com certeza nós podemos dar uma resposta final a essa pergunta: um sim. Nós já fomos decepcionados, né? Quem é que não foi decepcionado? E também já decepcionamos os outros. Mas isso é uma lição que a gente aprende na vida, para ser grato, para lembrar das pessoas que nos ajudaram, orar por elas, de alguma maneira procurar, né, ter uma gratidão pelo que elas fizeram por nós.
E lembrar que aqueles que não lembram de nós também, é um processo que Deus trabalha. Estava trabalhando na vida de José, porque se ele fosse solto ali agora, entenda bem, não cumpriria um projeto que Deus tinha, um processo que Deus tinha, lá na frente, que se cumpriu 2 anos depois, quando o faraó tem um sonho perturbador, e que ele fica tão perturbado, que ele chama todos os intérpretes, que nenhum consegue dar a resposta. Aonde o corpo? Peraí, agora que eu vi que o rei está numa aflição, numa dificuldade, eu lembrei, eu estou aqui graças à interpretação de um sonho que um companheiro, há 2 anos atrás, né, eu tive um sonho, e o padeiro também teve, no mesmo dia. Nós ficamos perturbados com aquele sonho, e um homem lá, chamado José, se não me foge a memória, eu acho que ele chamava José, vamos pôr assim, ele deu a interpretação e deu certinho. O padeiro foi enforcado no mesmo dia que eu fui solto e fui honrado. Manda chamar ele, né? O rei manda chamar, já que ninguém conseguiu. Aí é que está, queridos. É Deus. Deus é o Deus da interpretação. É justamente o que José diz. Deus é o Deus da interpretação. Olha o que está escrito aqui no versículo 8, que nós acabamos de ler. Não são de Deus as interpretações, são de Deus. Deus tem todo o controle na mão, sabe de tudo. Deus é onisciente, é dono de todo o conhecimento, de toda a ciência. Então, aquele homem, aquele jovem chamado José, ele era fiel ao Senhor e Deus jamais ia esquecer dele. Ele precisava passar por processo, porque lá na frente ele ia usar aquilo como bagagem. As coisas que acontecem conosco, amado, às vezes a gente quer esquecer de coisas ruins, mas elas têm para nós uma experiência tão forte, tão grande, que vai servir para outros lá na frente. Para a gente, peraí, eu passei por isso, eu tenho aqui na minha bagagem, né? Como que eu enfrentei, como que eu venci, tá? E assim a gente vai ajudar muitas pessoas, amém? Então não fique triste se ainda não chegou a sua resposta, se ainda não chegou o tempo de você ser honrado, se ainda não chegou o tempo de você sair, né, da prisão que te aprisiona. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. Eu profetizo isso, né? Assim como Jesus passou pela masmorra, assim como José, né, debaixo de açoites, castigado, traído, Jesus foi, suportou tudo isso, foi humilhado, passou pela humilhação, assim como José passou. É uma tipologia de Jesus, para ser exaltado depois. O que você está passando hoje, Deus vai te exaltar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer. É bíblico. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na Tua presença eu coloco essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Lembra aqui, meu Pai, glorioso, maravilhoso, da vida do Davi Feijó e família, lá de Tupã, São Paulo. Ele é natural lá de Umuarama, Paraná. Também oro pelo Leonardo Fernandes e família, lá de Araçatuba, São Paulo. A Maria do Socorro Lima Soares e família, também lá de Itapuranga, Paraíba. Eu oro também, Pai Santo, pela vida, ó Deus, da Emília Gonçalves e família, lá de Porto, lá de Portugal, que nos acompanha também, assistindo nossos vídeos. Maria do Carmo, lá de Tabatiba, São Paulo. Também eu oro pelo Gerson Barreto, sempre curtindo nossos vídeos. A Lúcia Passos e família, lá de Caxias, Maranhão. Volney da Silva Lima também e família. Pai, eu oro também pelo Paulo de Tarso. Oro, Pai, pela Rose, da nossa Ibre, zeladora da nossa Ibre, que pede oração pela Reikel, a sua filha. Toma nas tuas mãos, meu Pai. Tivemos hoje orando por ela, abençoa. Toma a Maria Lúcia também e a
Amanda e o Charles, essa família nas tuas mãos, meu irmão. Toma a Tereza Fernandes e família do grupo Irmãos da Estrada, grupo de caminhoneiros. O Miguel Justino e família também do Rio de Janeiro. Júlio Esquitino, missionário nosso lá no Espírito Santo. A Irene Pimentel. Oro também, Pai, pela Rosângela Alves e família. Seu filho José Gabriel Tinoco e família. Oro também pela Renata Givies e família. Também, ó Deus, pela Lindinalva Bassano e família de Embu das Artes, São Paulo. Pastora Rosaura Marques, sempre curtindo nossos vídeos, comentando. Lá do Carmo, ali do Vale da Ternura. Oro também pelo André, seu genro, sua esposa Luciana. Toma nas tuas mãos, meu Pai. A Helenildes Araújo também e família de Barretos, São Paulo. Oro pela Alcina Lúcia, minhas primas de Vicente Carvalho. Abençoa, Senhor, a causa delas. Yolanda Pinho, Maria Luísa Pinho. Toma a causa nas tuas mãos, faz um milagre. Em nome de Jesus. Camila Vilela, Reinaldo Martins, essa família abençoadora. Em especial a filha Júlia Vilela. Oro pelo Jorge Luiz Rodrigues e família. Nelma Kumaru de Pernambuco e família. Seus filhos e netos. Oro também, ó Deus, pela Maria Helena de Souza Ferreira e família. Eliana Guerra e família. Deus, toma nas tuas mãos a Marilda Simões Nunes e família, o DJ Ronaldo Pitbull e família, sempre comentando, curtindo nossos vídeos. Doutora Ana Beatriz também, defensora pública, cobre na redoma do teu poder. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo, vão compartilhar bastante.